Olha, eu acompanho o escritor José Luiz Passos há bastante tempo. Nossas vidas têm se cruzado tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ele é um amigo muito querido, uma pessoa com a qual tenho convivido e uma pessoa que eu leio muito, né, por várias razões. Eu leio pelo momento que ele está escrevendo, mas também pelas condições de escrita que ele acaba oferecendo dentro desse panorama contemporâneo, da gente pensar geografias, histórias que queremos contar, percepções estéticas que ao mesmo tempo se encontram e se afastam, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um estado como Pernambuco, quando a gente está inserindo o Nordeste no mundo, numa linha de discussão ampla. Então, uma das coisas interessantes é que o José Luiz Passos, ele, por exemplo, é muito livre, né? Ele não tem um gênero com o qual ele seja um pouco mais feliz ou fértil do que outro, né? Ele experimenta muito bem o ensaio, a ficção curta e o romance. Então, né, é extraordinário como é que ele constrói essas tensões, né, de paisagem, de geografia, não caindo em lugares clichês, mas assumindo que essas condições, que essas tradições importam. E aí a maneira como ele resolve isso é muito interessante, porque ele vai para as subjetividades das suas personagens e acabam, né, oferecendo para a gente muitos caminhos de pensamento. Assim, são histórias, por exemplo, tanto o seu primeiro quanto o seu segundo romance, que inclusive foi premiado, né, ganhou o antigo prêmio Portugal Telecom, que hoje é o prêmio Oceanos. Fala de questões muito sensíveis, né? Tem a questão do suicídio, tem a questão da memória, tem essas relações também sociais e profissionais tensas a partir de uma ideia, ou de uma tradição, ou de um aspecto da vida, que no caso da personagem estava ligado ao seu passado. Então, essas condições fazem com que essas personagens elas possam dizer dessas subjetividades em qualquer lugar do mundo. É uma literatura que oferece tanto para dentro, né, do Brasil, tanto para as nossas reflexões sobre o que é fazer uma literatura a partir de certos olhares, né, que não é o olhar que passa pelo centro econômico do país, mas ao mesmo tempo não traz essa literatura para algo tão restrito ou muito apegado ao que se chamava, né, o que se chama regionalismos. Então, ele liberta um pouco, né? Ele assume todas essas questões particulares do que é ser um escritor pernambucano em trânsito, porque é um escritor pernambucano que vive nos Estados Unidos, vive em outro país, e ele elabora muito bem as questões que ele quer falar, né? Quais são as histórias que ele quer contar, quais são as tensões que ele quer propor, mas sempre tem um comentário, ora histórico, político, ora subjetivo, ora anedótico, né? Mas sempre tem um comentário. Ele vai assim da questão política, de pegar ali um romance histórico e ligá-lo ao presente, né? A partir do discurso naquele momento da presidente Dilma e de personagens que estão ligadas a uma história cara, né? De períodos muito ricos economicamente, e transformar isso em lugares assim vivos de observação também, em ângulos de observação. Então é um escritor muito admirado por mim. Agora, por exemplo, ele está com uma proposta muito interessante que tem sempre a ver com esses movimentos dele próprio, né? Que é uma personagem que vai deslocar o olhar, praticamente vai ligar o Brasil aos Estados Unidos dentro dessas questões da imigração, de um resgate por uma ideia, por uma memória, né? Tentar entender a própria história, a sua subjetividade a partir desses trânsitos históricos meio misteriosos. Então é um escritor que oferece muito para a nossa literatura brasileira, oferece tanto esteticamente quanto esses lugares que eu diria discursivos potentes, né? Essas figuras que estão por ali, que estão um pouco dentro da geografia humana, desprezadas, ou dentro da geografia histórica menosprezadas, né, ou minimizadas. Então, o que eu posso dizer de José Luiz Passos, senão coisas maravilhosas, né, de como a gente tem essa felicidade de conviver com um escritor tão pronto,
É um escritor que sabe muito e que tem muita liberdade de escrita e que conduz muito bem as suas narrativas para que os leitores eles não encontrem nada tão fácil, mas também que eles se interessem muito mais por esses meandros, que são os detalhes, que são as linguagens que vão aparecendo, né? Então, acho que é isso. Eu acho que quem está interessado em literatura deve entender esse momento como um momento muito especial para descobrir escritores que estão aí fazendo novas propostas. E José Luiz Passos é um desses escritores. Suas histórias são fascinantes também.